Olá, meus amores do oitavo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Souza de Artes e nesse vídeo eu vou fazer a correção da nossa revisão para o terceiro simulado avaliativo. Então se ligue aí na revisão, pegue seu lápis, pegue seu caderno, pegue sua revisão e vamos lá. Na primeira questão, você vai relacionar duas colunas. Na primeira coluna, você tem algumas religiões, alguns segmentos religiosos. Então, lá você tem letra A, judaísmo, aí entre parênteses, Torá. Letra B, cristianismo. Letra C, hinduísmo. Letra D, islamismo. E a letra E, candomblé e umbanda. A outra coluna corresponde aos usos dos tambores em relação a cada uma dessas religiões. Então, o que é que você vai fazer nessa questão? Você vai relacionar o uso, né, a função do tambor, à religião. Então, vamos lá. A primeira informação lá da segunda coluna é: uso da bateria em louvores. Essa função do tambor corresponde ao cristianismo. Então você vai colocar aí a letra B. Outra informação logo abaixo dessa: uso da tabla. A tabla é uma espécie de instrumento com tambores juntos, né? Então, aí a tabla, o uso da tabla é a letra C, corresponde à religião chamada hinduísmo. Outra informação, a terceira aí de baixo, uso de atabaques. Essa função do tambor corresponde à letra E, candomblé e umbanda. A informação abaixo, uso do tambor pelo povo hebreu. Essa função do tambor corresponde à religião chamada judaísmo, Torá. E a última informação, os tambores somam-se ao canto. Esta informação, essa função corresponde ao tambor da religião chamada islamismo. Então, a sequência aí da questão 1 é B, C, E, A, D, ok? Segunda questão. O que é uma notação musical não convencional? Resposta: na notação não convencional, os símbolos podem ser criados por qualquer pessoa. Questão 3. Defina música concreta. Resposta: música concreta é uma música produzida em estúdio que pode utilizar tanto sons de instrumentos tradicionais como sons naturais. Questão 4. Qual compositor esteve à frente do movimento minimalista nos Estados Unidos na década de 1960? Resposta: John Cage. Questão 5. Qual foi a composição de Jorge Antunes considerada a primeira obra brasileira a utilizar exclusivamente sons eletrônicos? Resposta: Valsa Sideral. Questão 6. Defina instalação artística. Resposta: uma instalação artística é uma manifestação artística que pode acontecer em diferentes espaços e, em alguns casos, conta com a participação do público. Questão 7. Qual a função do sonoplasta? Resposta: a função do sonoplasta é elaborar o material sonoro utilizado em diferentes produções artísticas. Questão 8. Explique, de forma resumida, sobre o primeiro momento da sonoplastia no cinema. Resposta: eram tocadas músicas populares na época, tá? Então, nesse primeiro momento da sonoplastia no cinema, a trilha sonora reproduzia apenas aquilo que era tocado na época, aquilo que era o som do momento, né? Aquilo que se tradicionalmente ouvia. Questão 9. Explique sobre o segundo momento da sonoplastia no cinema. Resposta: foram produzidas coletâneas com músicas
para serem tocadas de acordo com as cenas, né? Aí nesse segundo momento da sonoplastia, já havia então um rebuscamento, né, pela trilha sonora, e cada cena iria corresponder a um som. Questão 10. Quais são as etapas da sonoplastia no teatro? Resposta: a primeira etapa é o levantamento prévio. A segunda etapa é a seleção dos sons. A terceira etapa é a produção de sons. A quarta etapa é a adequação. A quinta etapa é a relação com os elementos da cena. E, por fim, a sexta etapa é a operação propriamente dita. Questão 11. Quais países são apontados como inventores do rádio? Resposta: Brasil, Itália, Áustria e Canadá. Questão 12. Em qual momento os aparelhos de rádio se tornaram mais abundantes, ou seja, mais populares? A resposta: após a Primeira Guerra Mundial. Questão 13. Qual era a utilização do rádio na primeira metade do século XX? Resposta: o rádio na primeira metade do século XX, ele era utilizado como meio de comunicação e entretenimento. Questão 14. Qual tipo de comunicação teve grande influência a partir da invenção do rádio? Resposta: foi a chamada comunicação de massa. Questão 15. O que é sonoplastia? Resposta: são sons que trazem a atmosfera do espetáculo teatral, cinematográfico. Questão 16. O que é a radionovela? A radionovela era dividida, é uma composição, né, dividida em capítulos, ou seja, a história não acabava no mesmo dia, se prolongava por alguns dias, igual às novelas, né, que a gente vê hoje em dia, né, a dramaturgia. Questão 17. Quais são os profissionais que trabalham no processo de criação de dublagens? Resposta: os profissionais envolvidos na criação de dublagem são o dublador de voz, os técnicos de estúdio, o diretor de dublagem e o roteirista. Então, meus queridos do 8º ano, essa foi a correção da nossa revisão para o terceiro simulado avaliativo. Desde já, o tio Diego aqui deseja sucesso e boa sorte para cada um de vocês. Estudem com muita seriedade, com muita responsabilidade, tá? Para que o resultado desse terceiro simulado seja satisfatório. Um forte abraço para cada um de vocês, ó. Beijão, se cuidem e até a próxima, galera. Tchau, tchau.